Olá pessoas, me chamo Ellison, sou mestrando no programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Pelotas, na linha de processos de criação e poéticas do cotidiano. Eu também faço parte do LAPSO, que é o Laboratório de Arte e Psicologia Social. Eu tenho feito nos últimos 2 anos uma pesquisa junto com inteligências artificiais generativas, produzindo textos e imagens, e o que eu vou apresentar para vocês é uma parte da conclusão da dissertação, que eu ainda vou defender daqui a alguns meses. Por enquanto, esse trecho está com o título de A Instalação de um Artista Mantido por Aparelhos. A questão sobre como aparece esse artista mantido por aparelhos surgiu a partir da leitura de um texto de Gilles Deleuze chamado A Literatura e a Vida. Nesse texto ele questiona qual saúde bastaria para liberar a vida em toda a parte onde seja aprisionada pelo homem e no homem, pelos organismos e gêneros e no interior deles. Ele coloca essa questão após concluir que um escritor possui uma saúde frágil, que viu e ouviu coisas grandes demais que lhe dão devires que uma saúde dominante torna impossível. Ou seja, aqueles que têm uma saúde forte não possuem um corpo que possibilite a passagem desses devires. É preciso uma certa fraqueza para que os devires encontrem caminhos. Deleuze também diz que escritores regressam desses encontros com os olhos vermelhos e com os tímpanos perfurados. Então me veio a pergunta sobre o que acontece com esses que, além disso, voltam atravessados por cabos, marcados por códigos, com algum aparelho acoplado para conseguir fazer algo com isso que viu e ouviu. Esses que têm uma saúde mantida por aparelhos. Foi então com essa questão que eu acabei encontrando um texto do artista português Leonel Moura e do professor Henrique Garcia Pereira, chamado Manifesto da Arte Simbiótica, que foi publicado em 2004. Eles apresentam a arte simbiótica a partir desses 6 pontos. Máquinas podem fazer arte. Humanos e máquinas podem fazer arte simbiótica. A arte simbiótica é um novo paradigma que abre novos caminhos para a arte. A arte simbiótica envolve abrir mão da manufatura e do reinado da mão na arte. Ela também envolve abrir mão da expressão pessoal e da centralidade do artista humano. E, por fim, envolve abrir mão de qualquer ambição moralista ou espiritual ou qualquer busca de representação. Eu acabei focando mais no 5º ponto, sobre abrir mão da expressão pessoal e da centralidade do artista humano, pois esse já era um pensamento que havia aparecido durante a pesquisa. A partir desse ponto, eles defendem que fazer arte é também produzir artistas, no caso, artistas máquinas, que são uma forma de vida não humana com a qual se coopera no trabalho artístico. O termo máquina aqui é importante porque a máquina não é uma ferramenta, como diz Gilbert Simondon. Segundo ele, uma ferramenta possui no humano tanto a fonte de energia como a fonte de informação. O humano trabalha com as ferramentas para moldar algum material a partir dos gestos que ele mesmo realiza. A máquina, por outro lado, integra 2 realidades diferentes, já que nela a fonte de energia é separada do humano. Não precisamos mais executar um movimento para que a máquina se mantenha em funcionamento. E embora possamos ocupar o lugar de fonte de informação, isso já não é mais uma necessidade, já que produzimos máquinas que se comunicam com outras máquinas ou com o ambiente através de sensores. Podemos ver isso já há muito tempo na arte, como por exemplo no trabalho de Harold Cohen com Aaron. Outro exemplo mais recente pode ser visto na obra Speculative AI de Beck Schmutzen, onde 2 máquinas são postas frente a frente, uma emitindo sons e percebendo luzes, enquanto a outra processa sons e emite luzes, produzindo uma conversa, que já não depende do humano como mediador. Já no trabalho de Ben Grosser, uma máquina pinta ao responder aos sons que capta do ambiente, incluindo os sons que ela mesma emite enquanto pinta. Também posso mostrar aqui um dos trabalhos que desenvolvi durante a pesquisa, onde construí uma página que permite levar uma IA para passear. Com o código que elaborei, consigo mostrar coisas para um modelo de geração de imagem, que no caso eu utilizei o Stable Diffusion, e também para um modelo de geração de texto, que foi o ChatGPT. E a partir daquilo que mostro para eles, eles produzem uma imagem e um texto que se torna um registro de um passeio. Eu acabo atuando nesse sistema apenas como um disparador do processo. No Manifesto da Arte Simbiótica, Leonel e Henrique falam de artistas humanos que produzem artistas máquinas, e que suas vidas se tornam interligadas. E da forma que eles colocam,
parece que, apesar de estarem interligadas, existem uma certa linearidade do artista humano que produz o artista máquina. Mas será que não podemos, a partir disso, pensar que o artista máquina também produz um outro desse artista humano no processo? Esse pensamento apareceu porque eu não tenho uma trajetória dentro das artes. Eu não sou um artista, ou pelo menos eu não era um artista antes de começar essa pesquisa. Eu cheguei até aqui passando pela ciência da computação e depois pela psicologia. Então as questões relacionadas a processos de subjetivação e computação é que moldaram o projeto de pesquisa dentro das artes. Enquanto eu produzia em parceria com as inteligências artificiais, códigos, smartphones, computadores e servidores na nuvem, fui percebendo que além da instauração das obras, acontecia também a instauração de um artista humano. Essa rede técnica com a qual eu trabalhava é que ia me produzindo enquanto um sujeito artista, ou poderia até dizer, as máquinas testemunham a instauração de um artista enquanto testemunham também a instauração de uma obra. Eu estou usando a instauração como um conceito a partir da leitura que Vinciane Desprez e Peter Pelbart fazem dos textos de Etienne Sorriot. Para Desprez, quando Sorriot fala sobre instaurar, ele não está falando sobre criar ou construir, já que o ser da obra existe antes que os artistas a façam. E essa instauração, para Pelbart, não se origina de um único lugar como a vontade, a consciência ou o espírito, pois temos hoje múltiplos dispositivos de instauração. Instaurar é, antes de tudo, acolher, preparar a concretização da obra. Para Desprez, o artista é responsável pela obra, responde por ela e ao chamado que ela faz. Ou, como dito por Pelbart, é quem se inclina diante da vontade própria da obra, é a testemunha deste ou daquele modo de existência, sem a qual essa existência talvez não vingasse. Com essa noção de instauração e com os artistas máquinas da arte simbiótica, que não funcionam para a expressão de uma subjetividade humana, poderia dizer que o chamado da obra por fazer não é ouvido apenas pelo artista humano, mas por tudo aquilo que está envolvido nessa produção, desde os materiais com que se trabalha até as parcerias que são estabelecidas no caminho, sejam elas humanas ou não. Os aparelhos que mantêm a saúde desse artista humano são também inclinados pela vontade da obra, e também são eles que possibilitam a instauração. Eles testemunham tanto a instauração do modo de existência da obra, quanto do artista. A obra e o artista emergem de um agenciamento coletivo, e essa distribuição de responsabilidade para uma coautoria com as máquinas envolve uma posição ética, que não coloca as máquinas a nosso serviço, mas nos coloca junto com elas a serviço de modos de existência que nos convocam a fazer algo. Como diria Simondon, longe de ser supervisor de uma turma de escravos, o homem é o organizador permanente de uma sociedade de objetos técnicos, que precisam dele como os músicos precisam do maestro. Elas não são apenas instrumentos que utilizamos para nos expressar, mas nós que trabalhamos com elas acabamos sendo, em alguma medida, meios para a expressão delas, e elas ajudam a manter essa saúde frágil, ainda sensível, para a passagem de deveres que seriam impossíveis de outras formas. O trabalho, por enquanto, é esse, que são as referências, e muito obrigado a todos, e bom evento.